Ok, podemos tirar a máscara, já estamos em ambiente seguro para começar a nossa conversa. Para que serve a filosofia, se não para melhorar a vida das pessoas? Para isso, a filosofia tem a seu cargo resolver questões. Mas para encontrar as respostas, tem que começar por conseguir fazer as perguntas certas. Ora, como fazer as perguntas certas é por si só um problema enorme. Na verdade, a filosofia dedica-se sobretudo a fazer perguntas. Parece pouco, mas é imenso e dura há 2500 anos. Tome-se então o caso de Stephen Gouveia, que publicou recentemente o livro Homo Ignarus, o qual tem como objetivo discutir uma série de temas que afetam as nossas vidas, partindo do pressuposto que os seres humanos são gananciosos, estúpidos e a maior ameaça ao planeta Terra. Boa noite. Vamos fazer uma coisa. O seu livro tem 8 capítulos, que são relativamente estanques, apesar de, obviamente, haver passagens de um para o outro. E para falarmos um bocadinho mais com mais pormenor, vamos só agarrar num, e eu designei, quem manda aqui sou eu, o capítulo 8, Ética do Voto. Queres expor as suas ideias em relação à ética do voto e, se quiser, com esta primeira provocação, que aliás é sua, estes atributos do ser humano, se quiser também falar sobre isso? Sim, a minha ideia, este conceito de Homo Ignarus resume no fundo aquilo que eu considero ser um grave problema da democracia atual. A maior parte da democracia atual concebe que o ser humano comum e o votante comum é uma espécie de homo economicus, isto é um ser que é razoável nas suas avaliações do mundo, consegue dialogar razoavelmente com os outros e normalmente é uma pessoa que tem alguma competência para decidir bem para si e para os outros. Ora, aquilo que eu acho que a maior parte da ciência empírica nos mostra sobre o ser humano atualmente é exatamente o oposto. Nós não somos homo económicos, nós somos um homo ignarus, e isto significa que nós somos estruturalmente irracionais, isto é, nós tendemos a ser influenciados por variados vieses, seja da confirmação, por exemplo, o viés intergrupal, onde nós gostamos de afirmar as crenças do nosso grupo. Há variadíssimos tipos de viés que influenciam o ser humano. Por causa disso, eu acho que o ser humano comum é também eticamente perigoso, exatamente porque nós vivemos num regime que permite que cada pessoa possa decidir um governo competente para liderar variados problemas muito relevantes da sociedade, como sejam os problemas da justiça, da saúde, da educação. E o meu ponto que serve como uma crítica, não à democracia em si, mas a um tipo específico de democracia, nomeadamente a ideia do sufrágio universal, a ideia que toda a gente deve poder decidir os fins da justiça. Essa ideia assusta-me um bocado e penso que tem uma atualidade perversa, diria, quando observamos os casos do Brexit, do Donald Trump, do Bolsonaro, etc. Para dar um exemplo, o que acontece, por exemplo, no Brexit, o que aconteceu efetivamente foi que a maior parte das pessoas não estavam informadas, tinham informações empíricas erradas sobre a situação atual. Para vos dar um exemplo que eu dou no meu livro de 2018, Reflexões Filosóficas, eu aponto que há, ao contrário da crença comum na Inglaterra de que os imigrantes de fora são sustentados pelo sistema britânico, o que acontece é exatamente o oposto. Os imigrantes dão 34% a mais de fundos ao sistema britânico e, contrariamente à perspectiva comum, quem vive à custa do Estado britânico são os ingleses, que em termos de contribuições fazem menos 11% daquilo que eles ganham. E o meu ponto é que nós a democracia por sufrágio universal parece um sistema interessante, mas eu acho que nós podemos fazer melhor. E aquilo que eu defendo é que não há razão nenhuma para nós não investigarmos outras possibilidades e ficarmos apenas como se esta fosse o fim da história dos regimes políticos. Ok, citou aí 4 exemplos, eu poderia até acrescentar um quinto: o Brexit, Trump, Bolsonaro, o que parte de juízos de valor sobre as políticas desses senhores. Podia acrescentar um juízo de valor menos duvidoso, do Hitler, que subiu também ao poder por eleições, mas 4 exemplos no universo
de centenas de milhares de eleições, pode-se pôr a questão se o voto não informado não trará sempre mais bem do que mal. Porque estatisticamente, se quisermos ir então por esse tipo de contas, houve muito mais eleições que correram bem do que as eleições que correram mal. Sim, eu percebo exatamente o ponto que diz. E eu sou democrata, eu acredito que a democracia é Isso muito agora interessante. não é o que eu leio aqui, é um epistocrata. Eu já expliquei o que eu quero dizer com isto. Ou seja, quando nós podemos fazer uma análise objetiva dos vários regimes, nós sabemos, por exemplo, que a monarquia e a ditadura têm graves problemas e que a democracia é superior a elas. Só que eu tenho uma posição em filosofia política que nós chamamos de instrumentalismo, ou seja, eu não tenho qualquer ligação particular a nenhum tipo de regime específico por si mesmo. O que eu quero, como instrumentalista, é que o regime político traga certos fins à sociedade. Quero que traga uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos sexista, com mais igualdade de género, com mais igualdade em termos financeiros, com mais oportunidades para toda a gente, etc. Mas isso, espera aí, são momentos, eu detesto interromper, diga. mas isso são vieses ideológicos. São vieses ideológicos no sentido em que eu comprometo-me a ter determinados fins. Ou seja, a mim não me interessa o meio pelo qual nós atingimos esses fins, interessa-me se os regimes que usamos são úteis para atingir esses fins. E claro, esses fins são ideológicos e isso são independentes do próprio meio com que podemos refletir sobre os fins. Mas o ponto que eu lanço ao debate é exatamente que se calhar a democracia não é o melhor regime para nós conseguirmos esses fins e que se calhar há outras formas de pensar uma democracia diferente, embora seja democrática, mantenha as instituições democráticas e não há aqui um apelo a qualquer tipo de ditadura, por exemplo, algo que muitas vezes algumas pessoas me criticam, mas eu quero manter as instituições democráticas. O que eu quero fazer é melhorar um pouco essas instituições. Um caso que eu relato no meu livro é, por exemplo, o caso na Suíça. A Confederação Suíça faz muitos referendos e num desses referendos o Tribunal Constitucional da Suíça decidiu anular a decisão porque antes e depois da votação o governo suíço decidiu fazer estudos para perceber que tipo de conhecimento é que as pessoas estavam a ter enquanto estavam a votar e percebeu que a maior parte das pessoas estava desinformada sobre esse assunto e decidiu cancelar então essa votação. E isto é um mecanismo feito numa das maiores democracias do mundo, das democracias mais sólidas do mundo, e eu considero isto ser um mecanismo epistocrático na sua perfeição, porque tenta exatamente fazer com que a irracionalidade e a ignorância, que nós sabemos que é um facto empírico abrangente em qualquer sociedade. Há mais estudos sobre a ignorância nos Estados Unidos, mas temos uma multitude de estudos que também mostra que o caso dos Estados Unidos não é muito diferente da maior parte das pessoas, da maior parte dos países. Ou seja, o nível de irracionalidade é mais ou menos o mesmo em todos os países. E a ideia então é tentar provocar esta discussão, afirmando que nós devemos aumentar o conhecimento médio da globalidade dos votos. E assim, um pressuposto filosófico que está presente aqui é associar também que o melhor conhecimento irá trazer melhor justiça e melhor bem em termos morais. Porque nós também temos inúmeros estudos que sabemos que sociedades menos educadas, mais fechadas em termos de mentalidade, são sociedades que têm piores direitos humanos, que têm problemas diversos de justiça, e são as sociedades mais educadas e com melhores níveis de educação e de abertura e de discussão política, são também sociedades que são mais justas em geral. E o meu ponto é exatamente esse, é que nós devemos assumir que a democracia por sua universal não é o último estágio da história e que nós podemos usar mecanismos como, por exemplo, o da Confederação Suíça para tentar melhorar a justiça Isso aí muita coisa. Presumo então que está a usar o padrão consequencialista, ou seja, que a qualidade de uma ação tem a ver com a qualidade dos seus resultados. Mas isto é precisamente aquilo que justifica uma ditadura, que é foi necessário ser assim porque os resultados que queremos obter são bons. Portanto, temos que exterminar os maus, por exemplo, temos que tirar os judeus da terra, porque o que queremos é uma sociedade fantástica de germanos puros e livres. Sim, eu percebo exatamente a provocação e
E de facto, o que há nesse caso que descreve histórico é exatamente uma falha grave naquilo que é a objetividade do conhecimento e da justiça. Porque obviamente que achar que uma raça tem uma ontologia diminuta perante outra é um erro filosófico tremendo, é um erro ético, principalmente, e não é justificado por qualquer tipo de racionalidade que tenha como objetivo os fins de justiça, porque é uma racionalidade, eu diria, enviesada, exatamente, que é alguém que acha que por ser um branco germânico tem uma divindade metafísica perante outro grupo que não faz qualquer sentido, e o apelo da epistocracia é exatamente, devemos pensar com muito mais racionalidade estes assuntos, porque são problemas reais que afetam pessoas reais no mundo, e a democracia se calhar não está a fazer o melhor que pode, e há vários mecanismos que eu posso enumerar, se quiser, que nós podemos tentar pelo menos estudar empiricamente, porque o meu grande ponto do livro não é uma defesa da epistocracia, mas é uma defesa condicional de que se a epistocracia for melhor que a democracia, então não temos razões para não adotar esse sistema. Claro que dentro de uma condicional é preciso que a primeira parte seja aprovada, e digamos que a minha motivação para defender estas ideias é exatamente pôr à prova empiricamente mecanismos epistocráticos e ver depois se funcionam ou não. Se funcionarem muito bem, se levarem a um ditador muito bem, descartámos uma ideia que parecia boa, mas não era, e o meu ponto é muito de levar então para uma investigação empírica estas ideias mais conceptuais. Ainda continuando em termos do modelo de pensamento que utiliza aqui, há um velho ditado que usa várias vezes a palavra irracionalidade, como se isso em si fosse um mal. Há um velho ditado que é: quando se tem um martelo, todos os problemas são pregos. Ou seja, o Steven vai aplicar as teses do positivismo lógico e da lógica, e o positivismo lógico tinha em si um problema, que era ser o positivismo. Era a crença que aquele modelo iria responder a todos os problemas do mundo, quando a ciência é, de longe, a melhor forma de conhecer a natureza, mas não é transportável para outras áreas. A arte é uma forma de conhecimento e é absolutamente não racional, por exemplo, assim como a poesia ou a música, não tem a ver com a racionalidade. E, portanto, faz um juízo moral sobre aquilo que são os defeitos e as características do ser humano, chamando-lhes de irracionalidade, quando elas não são defeitos, são uma propriedade. Se for ler os papers do federalista, que fundou o Estado americano, eles dizem a certa altura: se os homens fossem anjos, não precisávamos de governos. Mas como não são anjos, então precisamos de um governo. E, portanto, eu cedo parte isto é muito hobbesiano, eu sei. Eu cedo parte da minha liberdade a alguém que vai gerir a comunidade ou a sociedade, porque, de facto, nós precisamos de um governo. Ora, isto é a base da democracia, é tomar como uma propriedade, sem fazer nenhum juízo de valor, aquilo que é o lado não racional. Porquê é que temos que ser racionais? O meu ponto é exatamente porque queremos um mundo melhor. Os pais fundadores dos Estados Unidos, o caso é muito interessante porque eles efetivamente aceitavam a minha crítica ou a minha afirmação do homo ignarus. Eles aceitavam que, de facto, o ser humano tem muitos problemas de racionalidade, muitos são irracionais, e isso pode ser um problema para um regime político. Mas a ideia deles é que a democracia iria resolver esse problema. Porquê? Porque eles acreditavam numa coisa que chamamos a tese da agregação dos votos, ou o milagre da agregação dos votos, que seria algo que eles acreditavam que o facto de haver uma ignorância política generalizada não é um problema para a democracia, porque no voto democrático a competência irá na mesma ter consequências para o resultado, porque no fundo os votos dos ignorantes vão se anular uns aos outros. Imagina que a sociedade americana é composta por 100 pessoas, o partido A, 40 pessoas votam no partido A, 40 pessoas votam no partido B e 20 pessoas, que são as competentes, votam segundo a sua competência. Como o voto é aleatório, os ignorantes, os 40-40, vão se anular a si mesmos, e aquilo que vai sobrar são os 20 eleitores que, por terem competência, vão decidir de forma competente o resultado dessa eleição. Agora, este é um exercício formal muito interessante e é uma das bases teóricas da democracia por sufrágio universal, mas tem graves falhas,
Primeiro porque assume um pressuposto empírico de que as pessoas ignorantes votam aleatoriamente. E nós sabemos que isso é absolutamente falso. As pessoas ignorantes não votam aleatoriamente, elas votam influenciadas por diversos vieses. E o facto desse voto deixar de ser aleatório para ser não aleatório, ou seja, influenciado por diversos objetos que não são imputáveis a qualquer tipo de racionalidade, quando nós sabemos que a maior parte das pessoas vota de forma não aleatória, isso coloca em causa o próprio processo do milagre da agregação, que seria algo útil. Mas votam sempre segundo os seus interesses. Sim, exatamente. A maior parte, exatamente ao contrário. Eu queria dizer que é muito interessante porque nós sabemos que não. Nós sabemos que quando perguntamos às pessoas porque é que elas votam, as pessoas não votam egoisticamente. As pessoas dizem sempre que votam pelo bem comum ou pelo aquilo a que eles acham que a sociedade... Porque os seus interesses, em princípio, correspondem ao bem comum. Que é exatamente o que o Steven está a fazer agora. De certa forma. Mas o meu ponto é que a maior parte das pessoas não é competente para saber o que é o bem comum. E por isso erra depois no seu processo de voto. Eu acho que há aqui o Steven cresceu na Suíça, não foi? Sim. E está aqui a fazer uma confusão muito grande entre um voto numa sociedade, o nosso voto em Portugal e o voto de um referendo. Eu em Portugal não voto para a resolução dos problemas. Eu em Portugal voto para delegar poder nas pessoas em quem confio para resolverem esses problemas, que são coisas completamente diferentes. Eu não preciso de conhecer os problemas, aliás já o vou testar nesse sentido, não preciso conhecer os problemas, preciso e acreditar, e agora pode fazer uma diatribe contra a crença, mas preciso de confiar naquela pessoa porque eu sei que ela vai resolver os problemas. É o especialista. Digamos que a base da democracia é uma delegação de poderes. Eu voto em alguém em que eu digo, sim, este senhor, vou-lhe dar o poder de resolver os problemas porque eu confio que ele seja capaz de o fazer. Esta é que é a essência do voto democrático. Eu não preciso de saber. Aliás, eu estava-lhe a perguntar há bocado qual é que era o seu círculo eleitoral. Eu não sei. E diz que a epistocracia podia-se resolver fazendo um pequeno teste aos eleitores, e nomeadamente o teste conhecerem os seus deputados, certo? Por exemplo, sim. Steven, conhece o Sr. Pedro Alves ou a Sra. Lúcia Silva? Não conheço pessoalmente. Pedro Alves foi o segundo deputado eleito por Viseu e Lúcia Silva foi a segunda, pelo PSD, Sim. e Lúcia Silva foi a segunda deputada eleita pelo PS por Viseu. Que propostas é que Pedro Alves apresentou na Assembleia da República até agora, sabe? Não, e esse é um excelente ponto. O facto Então não pode votar, Steven. Não, eu não defendo isso. Eu não defendo que ninguém pode votar. O que eu defendo é outra coisa. Ou melhor, devia-se abster. Tenho a obrigação moral, se eu não estiver informado para fazer determinado voto, de me abster. Porque será melhor para o resultado final. Esse é o meu ponto que eu defendo. Mas eu nunca saberei quais são as questões em critério. Eu tinha aqui outra, leu o Guia para a Consolidação do Sistema Financeiro editado pelo BCE. E nós sabemos, então como é que podemos votar em alguém, como é que podemos ir a votos se eu não conheço uma coisa absolutamente fundamental para a economia da Europa, que é o Guia do BCE? Exato. E o meu ponto é exatamente isso. A maior parte das pessoas não conhece neste caso quase ninguém. Básico. Exato. Nós sabemos que mais de 90% das pessoas não conhecem os principais tratados europeus, não conhecem os principais tratados do próprio país, não percebe sequer como é que funciona o processo eleitoral, e eu acho que isso é um ponto não a favor da democracia, mas contra, porque nós precisamos de um processo de decisão que seja muito mais sólido do que algo que é baseado exatamente em todos esses pontos que apontou. Mas a democracia, só para acabar, a democracia representacionalista que estava a descrever é já, para mim, um upgrade da própria democracia direta, por exemplo, e eu acho que a democracia por representação é já um mecanismo epistocrata que pretende exatamente tentar afastar o processo da racionalidade do voto. O meu ponto é que nós podemos fazer ainda melhor. Em vez de delegar ainda mais a representantes, porque o que acontece hoje em dia idealmente seria aquilo que o José descreveu, mas o que acontece é que, como a maior parte das pessoas não tem conhecimento básico sobre política e economia, o que vai fazer é delegar o seu voto a pessoas, a políticos, que também raramente têm uma competência de expertise sobre sobre os diversos problemas, e aliás, o político
na sua natureza, não é um expert, não é uma pessoa que estudou todos os detalhes, é uma pessoa que normalmente tem uma boa retórica, que consegue abranger várias pessoas, consegue influenciar o... Um bocado a caricatura do político. O político é mais um marketer do que um expert. É muito raro haver um político associado a uma universidade ou que faça investigação científica. Vou fazer uma analogia. Creio que foi o Schumpeter que disse que o empresário é o grande artista, num bom sentido, das nossas sociedades. É alguém que agarra nas ideias do dinheiro dos outros e forma uma empresa para ganhar dinheiro. Um bom político não tem que saber nada do assunto, tem que saber gerir as competências e conseguir apresentar soluções para um determinado assunto. Vimos agora, eu conheço, presumo, isto é uma opinião que pode contestar à vontade, Ursula von der Leyen foi absolutamente genial no combate à crise, não por ela ser médica, mas por saber reunir as competências que permitiu este acontecimento único na história da humanidade, que é centenas de milhares de cientistas se aplicarem na resolução de um problema e trazer essa solução que demoraria vários anos em 10 meses. Isto é que é o político, é alguém que agrega conhecimentos e até, lá está o lado da irracionalidade, agrega vontades. Mas deixa-me dizer uma coisa, eu tenho aqui duas coisas. Uma é, na página 225, faz uma analogia com o cirurgião. E diz, os cirurgiões têm a obrigação moral de ser os melhores cirurgiões possíveis. Não podem operar sem estudar a fundo o corpo humano, a tecnologia associada às operações, Caso não queiram esse compromisso epistémico, então deve simplesmente abster-se e operar pacientes. Isto é óbvio e está certo, mas tem um problema. Então nunca haverá cirurgiões. Porque o cirurgião tem que fazer um treino. E há aqui um problema ético muito grave e candente na medicina. Ora, para treinar, em princípio, começa a operar sem saber inteiramente operar e com uma grande margem de erro. Mas é só assim que ele lá mais à frente, com essa aprendizagem, se torna um bom cirurgião. Mas enquanto não se tornar um bom cirurgião, vai com o trial and error, operando pessoas, seres vivos, seres humanos. Se nós admitirmos que ele, enquanto não for um bom cirurgião, não pode operar, então nunca haverá cirurgiões. Sim, eu percebo. O ponto importante é que é muito raro haver um cirurgião com pouca experiência que mate o paciente, não é? É muito raro. É muito raro e porque a própria formação médica tem vários mecanismos para... E o meu ponto é exatamente isso. Eu quero introduzir mecanismos desse tipo na democracia. Por exemplo, uma forma que nós sabemos ser eficaz para aumentar o conhecimento médio de uma votação democrática será, por exemplo, atribuir mais votos a pessoas que demonstrem, por exemplo, ter competência básica em economia e política. Ou seja, nós mantemos o sufrágio universal. Porque é que eu hei de ter menos votos que um economista que não percebe nada de economia? Sou uma pessoa inteligente, lúcida, lida. E quem é que não diz isto de si próprio? Exato. Nós também sabemos, isto é um efeito muito conhecido em psicologia, que a maior parte de nós acha que sabe muito mais sobre o mundo do que aquilo que sabe efetivamente. E também sabemos que enquanto menos sabemos, mais achamos que sabemos. E isso é um dos vieses que para mim problematiza de facto a democracia. E também não é verdade que as pessoas ao fim do mês, provavelmente, agora não vou ousar fazer interpretações probabilísticas, mas a enorme maior parte dos cidadãos ao fim do mês não sabe que tem que pagar contas e não as paga, não educa filhos, não tem compromissos sociais que chegam a horas aos empregos, ou seja, há um fundo de bom senso. Isto é quase um discurso conservador, coisa que eu não sou, mas há um fundo de bom senso que tem garantido o bom funcionamento do sistema na maior parte dos casos. E quando desalinha, provavelmente o problema não é daqueles que desalinham, mas é das condições em que foram postos esses que desalinham. Eu estou a falar claramente de Trumps e Bolsonaros, e mesmo dos alemães que acabaram por votar no Hitler, porque se calhar se não lhes tivessem feito as patifarias que fizeram, eles não teriam votado assim. Sim, e como eu disse, a democracia é um sistema interessante e é eficaz de certa forma para aquilo que uma sociedade quer de um regime, mas eu acho que podemos fazer melhor. E o meu ponto é sempre este. Se há um modelo que
pode trazer de facto maior eficácia, então por que não, pelo menos experimentá-lo empiricamente, a nível local primeiro, depois tentar ver a nível distrital o que é que acontece e ver se realmente é mais eficaz em termos de resultados de justiça, isto é, em termos de se as pessoas ficam com melhores benefícios sociais, de saúde, de educação, ou se porventura fica tudo igual, ou se fica pior. E consoante esse input empírico, decidir então mecanismos específicos. Que eu estava a dizer, por exemplo, uma das formas seria toda a gente tem um voto na mesma, como acontece atualmente, mas quem quiser aumentar o seu voto, ou seja, passar a 2 votos, por exemplo, pode, por exemplo, fazer um teste que o governo dará antes das eleições e se a pessoa passar esse teste ganha um segundo voto e assim este tipo de mecanismo consegue, no fundo, influenciar o conhecimento médio daquele grupo. Outra forma também, e isto tem a ver com o facto de muitas minorias na história terem sofrido vários tipos de desprivilégios e podemos, por exemplo, dar mais votos a minorias. Stuart Mill, por exemplo, defendia um sistema deste género para as mulheres. As mulheres deviam ter mais votos do que os homens, exatamente por causa do machismo que estava incorporado nas instituições. E há várias formas de nós pensarmos a epistocracia. O teste de competência pode ser uma. Claro que o teste de competência tem vários problemas, mas é preciso pelo menos discutir, é preciso propô-lo e depois esperar aquilo que a ciência empírica nos pode dar sobre isso. Eu continuaria esta discussão, mas ficou com a última palavra e é aos limites dos tempos, é o nosso dever moral agora, é terminar por aqui e passar a palavra à Manuela. De qualquer maneira, o livro Homo Ignaros, de Stephen Gouveia.